Você concorda com isso que o Vini falou? Que ao invés de trazer um discurso que conciliasse, que fosse um discurso mais diplomático, digamos, no sentido geral da palavra, ele foi mais atacando pontos e defendendo pontos do seu governo? Defender a sua própria soberania não significa atacar as outras nações, né? E eu queria trazer aqui para o ouvinte algumas manchetes, né, para identificar mesmo esse fenômeno, né, de uma mensagem passada em uníssono pela mídia, né? Você pega a Folha de São Paulo, em discurso agressivo, Bolsonaro ataca países. Estado de São Paulo, análise, muito ideológico e agressivo. G1, vergonha, má-fé e agressividade. É o país, mortes, ameaças e intimidação. O discurso de Bolsonaro inflama radicais. Ontem, como algumas pessoas já sabem, eu fiz a minha conta oficial no Twitter. É @boletim Coppola. Pô, legal, hein? Desceu pro play agora! Pegou, maravilha. Escrevi isso, inclusive. Eu vi. É @boletim Derrubou Coppola. a falsa? Não. Ah, tem que derrubar, né? Mas eu sou a favor da a liberdade favor da de expressão. falsa? Não, da liberdade de expressão. E essas pessoas costumam ser muito generosas comigo, então podem continuar aí com o trabalho delas. Eu não quero cercear o direito de ninguém falar. E agora as pessoas sabem qual que é o Caio oficial, por assim dizer. É Boletim Coppola. Coppola tem 2 P's e 2 L's. Tem um pessoal aí ajudando com a hashtag Caio no Twitter para a nossa mensagem alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Bom, agora pela manhã eu publiquei um tweet justamente a esse respeito. Disse o seguinte: não adianta negar, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU foi agressivo, sim. Agrediu o lulopetismo, o socialismo, o bolivarianismo, o sensacionalismo, o colonialismo, o globalismo, o terrorismo, o banditismo e o mau-caratismo em geral. Muito agressivo, muito agressivo. E aqui eu já torci pro pessoal do Twitter captar a ironia, porque o ponto é o seguinte: o Bolsonaro agrediu a ONU com a verdade, né? E por isso esse discurso vai entrar para a história, apesar de todos os esforços aí da grande imprensa de fazê-lo entrar para a infâmia, né? Parafraseando o presidente Roosevelt americano. Os discursos na ONU de nações emergentes, né? Eles tendem a se conformar em atender às expectativas das grandes potências. É quase como uma cortesia subserviente e ensaiada, certo? Ao final, todo mundo se autocongratula, todo mundo se autoelogia e o mundo segue o seu curso de hipocrisia e de cinismo, certo? O presidente Bolsonaro fez diferente e chamou as coisas pelo que elas são. Então ele reconheceu sim o nosso passado de cleptocracia que se distingue da mera corrupção por colocar o Estado a serviço de um projeto totalitário de perpetuação no poder. Ele observou que a Assembleia Geral da ONU aplaudia líderes brasileiros corruptos, enquanto eles financiavam ditaduras africanas e sul-americanas em flagrante violação dos direitos humanos e sob os auspícios da própria ONU, no caso do programa Mais Médicos, por exemplo. Ele desconstruiu a falácia da Amazônia em chamas, né? Apontou, isso é uma mentira, e responsabilizou aqueles que atacaram a soberania brasileira ao propor a internacionalização da Amazônia e sanções ao Brasil com base no quê? Em desinformação e sensacionalismo. Ele desnudou a mentalidade paternalista, colonialista, extrativista, intervencionista e protecionista das grandes potências europeias em relação às economias emergentes. E, por outro lado, ele apontou o dedo para as elites burocráticas globalistas ao lembrar que a ONU é a Organização das Nações Unidas, não a organização do interesse global, que é, por definição, abstrato e antidemocrático. Você falou aí, Caio, subserviência. Não há uma mudança na visão de vocês aí, de subserviência? Porque um alinhamento sistemático, automático, inclusive com as políticas dos Estados Unidos, não é uma mudança ali de subserviência? Ele é muito criticado por isso, em detrimento de outros negócios já acordados do Brasil com outras nações, com os países árabes, por exemplo, só para ficar no âmbito do comércio exterior, dos negócios brasileiros que podem ser implementados, ele não acaba bloqueando? Eu vejo como um bloqueio. Se ele tem uma adesão sistemática a uma política de Donald Trump e os Estados Unidos, quando ele critica, fala que a Europa, os países ali têm interesses comerciais, por isso se levantam contra a política ambiental do governo, né,
né, acusando de ser favorável a questões que envolvem desmatamento, ampliação de área de plantio. Ele não está prejudicando os negócios já estabelecidos do Brasil, inclusive no que ele aventou ali como sendo um feito dele e que já vinha sendo negociada a inclusão do Mercosul com a União Europeia. Esses países eles estabelecem regras nesses acordos. E o Bolsonaro e a sua equipe sabe, ou deveria saber, que se esses acordos não forem cumpridos, ele pode ser rompido. Né? Quer dizer, não é uma troca de 6 por meia dúzia. Olha, gente, agora a gente se relacionava aqui bem com outros governos, né? Agora a gente vai mudar a nossa maneira de ver e dar uma abertura aos Estados Unidos, que também, aliás, a expressão, né, que não tem almoço grátis foi criada dentro da cultura americana, né? Tem interesses minerais na Amazônia, tem interesses de exploração de minérios. O próprio Bolsonaro fala tanto do nióbio ali, né? Mas tem outros tantos minérios embaixo do solo amazônico. Não é uma troca, né? E uma troca de subserviência, para usar uma palavra aí que você trouxe aí na tua fala? Não, porque nem todo alinhamento traz consigo a ideia de subserviência. Vamos traçar uma linha bem clara aqui. Ao contrário das potências europeias, os Estados Unidos não querem a internacionalização da Amazônia e nem querem restringir as exportações do agronegócio brasileiro. As mineradoras americanas devem pensar diferente. Bom, mas não estão se manifestando nesse sentido, ao contrário do presidente Macron. E vamos aos fatos, né? Foi sob o governo Bolsonaro que foi assinado o maior tratado internacional de acordo comercial, que é o acordo justamente que você mencionou entre o Mercosul e a União Europeia. E os países árabes foram nominalmente citados nesse discurso do Bolsonaro da ONU. Agora, retomando aqui o meu raciocínio, não é só isso que o Bolsonaro fez, porque ele também ridicularizou a instrumentalização da questão indígena e da questão ambiental, provando com dados que, na verdade, o Brasil é exemplo de preservação de vegetação nativa e exploração sustentável da terra para o agronegócio. Ao contrário dos nossos críticos europeus, os números são impressionantes. O Brasil usa só 8% do seu território, né, para agronegócio, ao contrário de Europa e França, que usam 50%. Tem uma questão aí, é uma questão que eu vou colocar para você. Esses sites de aferição, de conteúdo falso e verdadeiro... Aos fatos, né? Fez a checagem do discurso. Essa questão que você coloca aí é uma questão que não é uma verdade completa, não é só 8%. Ele está considerando só a área de lavoura. Tem as áreas de plantio de pomar e tem as áreas da agropecuária. Isso totalizaria algo em torno de 30%. Então esse que é o número que você deve se balizar aí. Que já é, então, 40% menor do que os nossos críticos, né? Na verdade, Mas a nós cabe dizer o correto aqui, buscar pelo menos chegar próximo ao correto. Então é 30% esse número aí. Bom, assim, eu enquanto não houver uma correção oficial da Presidência da República... Você vai aderir a esse número? Eu vou me fiar, né, no discurso do presidente, que é embasado aí por todos os ministérios. Vamos né? lá. Além disso, que eu acho muito importante, né, o presidente Bolsonaro ele escancarou as mazelas do socialismo no mundo, né, especialmente em relação à tragédia humanitária na Venezuela e como o ideário da esquerda corrompe os valores de liberdade que alicerçaram o sucesso da civilização ocidental ao colonizar o pensamento com ideologia e, na sua versão progressista, restringir o debate público às amarras do politicamente correto que a gente citou aqui mais cedo. E, finalmente, o último ponto que eu acho importante destacar, o Bolsonaro ele denunciou a perseguição a populações religiosas, inclusive a cristofobia. A gente lembra, porque a gente noticiou isso com muito pesar aqui no Morning Show, o massacre do Sri Lanka. E nesse episódio, Obama e Hillary Clinton, né, ou seja, progressistas mor dos Estados Unidos, se referiram aos cristãos assassinados como adoradores da Páscoa. Então, isso é uma questão muito séria. Diante do discurso, portanto, a imprensa ela tem duas alternativas. Ou ela reconhece o mérito de toda essa desconstrução de falácias, ou ela persiste na sua própria narrativa de sempre. Acontece que reconhecer o mérito do discurso do Jair Bolsonaro seria admitir erros demais. E a autocrítica é uma das coisas mais raras que a gente vê na mídia nacional. Então, a minha análise é simples. O Brasil sai com a sua soberania fortalecida. Os eleitores do Bolsonaro, especialmente aqueles mais entusiastas, eles percebem que aquele fator de autenticidade do presidente permanece, afinal de contas, o mesmo sujeito no qual eles votaram era o sujeito que estava discursando lá, não é um cara de duas caras, ele se mantém fiel aí a esse discurso. E eu queria, só para terminar numa nota mais leve,
trazer aqui um tweet do Guilherme Fiuza, que é muito bom. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Guilherme Fiuza: o discurso de Bolsonaro na ONU decepcionou a intelectualidade mundial. Não teve a genialidade da Dilma, a honestidade do Lula, não salvou as girafas da Amazônia, não demitiu o Sérgio Moro e ainda disse que a verdade liberta. Não dá. Eu recomendo ao ouvinte da PAN que assista o trecho dos Pingos nos Is sobre isso, que está à disposição no YouTube, que diz o seguinte: Bolsonaro foi firme, não agressivo.